Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo e o Espírito Santo nos chamou a atenção para o fato de que o livro de Salmos tem 150 escritos. Se você dedicar um dia para ler cada um dos salmos, cada dia, para ler um salmo, você tem 150 dias de leitura bíblica e de comunhão com Deus, porque toda vez que nós lemos a Bíblia, enquanto vamos lendo, enquanto vamos meditando, nós vamos aprendendo lições para o relacionamento com Deus. Então, se você toma o livro de Salmos como um livro para se apoiar, para ter comunhão com Deus, você acaba tendo 150 dias de comunhão com Deus. E se você decidir ler, meditar no livro de Salmos 2 vezes por ano, você já tem 300 dias de comunhão com Deus. Por isso que o livro de Salmos é um excelente livro para aprofundar a relação, a amizade, a intimidade com Deus. Porque o livro de Salmos, além dele ter 150 escritos, esses escritos falam sobre dramas particulares, individuais, que cada salmista que escreveu cada salmo colocou no papel, mostrando as suas orações, mostrando a sua gratidão, mostrando as suas perseguições, a sua angústia, suas tristezas, suas ansiedades, os momentos de insônia e como eles permaneceram firmes com Deus, mesmo sendo desafiados no meio dessas crises. E o livro de Salmo, ele foi formado pela reunião desses textos. E quem organizou o livro de Salmos foi o próprio Deus. Ele inspirou as pessoas, os escribas. Quem eram os escribas? Eram as pessoas que eram responsáveis pelo cuidado com o texto, com as escrituras, com o texto sagrado. Eles reuniram os textos sagrados e organizaram de tal forma que pudessem passar para as futuras gerações todas as maravilhas e como Deus foi bondoso com o povo de Israel. E o objetivo de reunir todos os testemunhos, todas as bênçãos que Deus derramou sobre o povo de Israel desde o início da formação dessa nação, serve para contar para as próximas gerações que Deus é bom, que Deus criou o mundo, que Deus tem força e poder no meio de todas as situações. E o livro de Salmos também tem um outro benefício. Quando você começa a ler ele fala no Salmo 1 como ser bem-sucedido. Ele fala que feliz é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não fica sentado na roda com os escarnecedores, mas medita na lei do Senhor dia e noite para colocá-la em prática. Porque fazendo assim, será como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que no tempo certo dá o seu fruto e cujas folhas nunca secam. As folhas nos falam sobre esperança, fé, confiança, ânimo. E os frutos falam a respeito dos resultados. Aquele que pratica a lei de Deus, ele semeia a boa semente. E no tempo certo ele colhe os benefícios daquilo que ele fez, daquilo que ele plantou. Mas
O Salmo de número 1 termina dizendo assim: os ímpios não são como os justos, eles são como a palha que o vento espalha. Então a palha que é espalhada pelo vento, ela vai batendo ao longo do vento por toda e qualquer direção, sem uma rota e sem um rumo. Então o Salmo de número 1 começa trazendo uma orientação a respeito de como ser bem-sucedido. Na sequência, você vê o Salmo 3, falando de uma situação em que o salmista estava sendo perseguido por muitos inimigos, mas ele termina o salmo dizendo: mas eu deitei e eu dormi, porque eu estou com o Senhor, então eu não preciso ficar com insônia, nem ter medo dos meus muitos inimigos. Depois você avança nos salmos, e cada salmo vai revelando algo novo do nosso relacionamento com Deus. O Salmo de número 8 vai dizer que Deus nos criou para ter o domínio sobre todas as coisas, que nós somos pequenos e fracos, mas Deus nos formou um pouco menor do que os anjos e nos deu todo o domínio sobre tudo que foi criado. Então o Salmo de número 8, ele nos mostra que quando queremos pensar que somos insignificantes porque estamos sendo perseguidos por pessoas que dizem que não temos valor, o Salmo de número 8 fala: você tem valor. Foi Deus que te formou. Foi Deus que te deu o domínio sobre todas as coisas. Ninguém pode apontar o dedo a você e dizer que você não tem valor. Depois você lê o Salmo 19. E quando as pessoas duvidam que Deus existe, o Salmo 19 diz assim: os céus declaram a grandeza de Deus, e o firmamento mostra a glória da sua mão. Quando você olha para o céu, você vê lá que um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. O Salmo 19 fala isso. E também fala assim: sem linguagem, sem nenhuma fala, eles mostram para nós a grandeza, a imensidão de Deus. Quando você prossegue no Salmo 19, ele fala assim: o sol sai do seu lugar, do seu tálamo, ou seja, do seu lugar de onde ele fica, e brilha, mostrando luz e trazendo calor para todos, revelando o cuidado de Deus sobre todos nós. Então o Salmo 19 diz: se você tem dúvida de que Deus existe, olhe para o céu. Quando você olhar e contemplar o sol, a lua, as estrelas, você pode ver a sucessão dos dias e das noites. Você pode ver o céu azul, as nuvens criando formas, imagens. Tudo isso foi feito por Deus. Você avança nos Salmos e você encontra o Salmo 23, que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, não faltará nada daquilo que você precisa. O Senhor é meu pastor, então não me faltará saúde. Ele me dará saúde no meio da doença. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ele me dará provisão nas dificuldades financeiras. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me dará paciência para que eu saiba como enfrentar cada desafio, cada situação. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nos ensina que Ele está cuidando de cada um de nós. No Salmo 46, nós lemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No Salmo 74, nós lemos que Deus muitas vezes permite o castigo do seu povo, mas Ele permite o castigo para que o seu povo se arrependa e volte-se para Ele. Então, o livro de Salmos, ele vai revelando para nós como ter comunhão com Deus,
E os últimos salmos, do Salmo 145 até o Salmo 150, nós vemos que os salmos louvam a Deus e nos dizem: louvai ao Senhor com instrumentos musicais, louvai ao Senhor com tudo que vocês têm, com o que vocês são, louvai ao Senhor, todo ser que respira, todo ser que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Então o livro de Salmos ele traz uma experiência na leitura. Ele começa mostrando como ser bem-sucedido e ele vai falando das várias situações ao longo da vida e termina louvando ao Senhor, mostrando para nós como deve ser a nossa vida, como deve ser o nosso caminho, como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos ler a palavra dele dia e noite e colocá-la em prática. E, independente do que passamos ao longo da vida, seja nos bons momentos em que vamos louvá-lo, seja principalmente nos momentos de insônia, perseguição, angústia, dúvida, incerteza, em todos os momentos Deus está conosco. Essa é a oportunidade que o livro de Salmos nos dá. E o livro de Salmos, quando ele não está dividido em capítulos, você está vendo na tela Salmos capítulo 78. Mas na realidade cada salmo é um salmo individual. Mas nós estamos aqui lendo uma Bíblia digital, então a Bíblia digital colocou o capítulo 78. Mas na verdade cada salmo é individual. Quando você quer falar de um salmo, você deve dizer salmo no singular de número 78, porque aí sabemos que estamos falando do salmo que está na posição 78 dentro do livro dos Salmos. Ou você pode dizer simplesmente Salmo 78. E o Salmo 78, hoje, nós estamos no dia 78 desse propósito, ele é um salmo que revela como Deus foi bondoso com o povo de Israel no passado. E como o povo de Israel sempre se desvia do caminho de Deus, sendo ingrato. Desvia-se e esquece-se de Deus. Então Deus, ele castiga o povo e o povo se arrepende e o povo volta a adorar a Deus e Deus volta a ter misericórdia e a manifestar as suas bênçãos sobre o povo. Então o Salmo 78 nos mostra como o relacionamento com Deus muitas vezes é assim. Quantas vezes nós somos ingratos? Passamos por momentos de muita prosperidade e fartura e começamos a pensar que Deus tem que atender os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos caprichos e começamos a nos desviar e ficar soberbos, arrogantes, e de repente Deus permite que aconteçam alguns problemas e aí nós lembramos de tudo que nós tínhamos. Então pedimos perdão e dizemos: Deus, o Senhor me deu tanto e agora que eu consigo ver quanto eu tinha e não sabia. Então o Senhor se arrepende e Ele mostra coisas maravilhosas porque Ele é bom. Então nós vivemos um novo período de maravilhas e de bênçãos, mas de repente caímos novamente. Mas o Senhor, Ele nos dá novo castigo e Ele nos ergue novamente e Ele nos ajuda novamente. E o fato de Deus fazer isso, sempre nos castigar para depois nos reerguer, mostra o seu amor por nós. Ele sempre quer que nós sejamos seus filhos e Ele nos castiga para nos fazer voltar atrás e lembrar das maravilhas que Ele tem feito e agradecê-lo. E Ele quer cada vez mais que nós estejamos com Ele. Vamos ler o Salmo 78 e você verá que o Salmo 78 ele tem 72 versículos. Ele é um salmo um pouco longo, mas ele é longo porque ele conta
a maioria da história do povo de Israel. Ele vai contando como Deus fazia maravilhas e como o povo desobedecia, e depois o povo se arrependia, e depois Deus voltava a fazer maravilhas, e o povo depois voltava a ser ingrato, e fala sobre essas idas e vindas. Vamos ler aqui, Salmo 1. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Então aqui o salmista fala, escutem a palavra de Deus. Versículo 2. Escutem a minha lei, povo meu, e inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. O salmista, quem escreveu esse salmo foi Asaf. Asaf era o líder de louvor no templo na época do rei Davi. E ele e os seus filhos, os seus descendentes, escreveram o Salmo 73 até o Salmo 83. E aqui nós estamos no Salmo 78. Pela leitura, dá de entender que quem escreveu esse salmo foi um dos filhos, um dos descendentes de Asaf. Mas vamos ver aqui o que ele diz. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Em outras palavras, prestem atenção ao que eu vou dizer. 2. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. Então ele fala, eu vou contar as coisas que os nossos pais contaram para nós. Aí ele começa, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Ele está dizendo, o objetivo de falar das maravilhas que Deus operou em nosso povo, que os nossos pais contaram para nós, é que as gerações futuras lembrem dos louvores ao Senhor e que as gerações futuras lembrem da força do Senhor e das maravilhas que ele fez. Versículo 5. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos. Então ele está dizendo, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou contar a respeito das coisas que Deus fez, das maravilhas que Deus fez para nós? Para quê? Porque foi o próprio Deus que estabeleceu o testemunho em Jacó. Foi o próprio Deus que operou as maravilhas e ele colocou uma lei em Israel. Ele deu uma ordem para os nossos pais que fizessem conhecer a respeito dele para os seus filhos. Então nós estamos cumprindo o nosso papel, obedecendo a Deus, ensinando os nossos filhos aquilo que Deus fez para que eles se lembrem de dar louvores a Deus e de confiar em Deus. E aqui nós temos uma aplicação prática para a nossa vida. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, os nossos familiares, sobrinhos, netos, bisnetos, os nossos primos, para que eles conheçam a palavra de Deus e possam segui-lo. Versículo 6. Para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. Então, Deus ordenou que o povo revelasse todas as suas experiências com Deus, para que todas as gerações posteriores conheçam a Ele. Agora o versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. 8. E não fossem como seus pais, geração contumaz. Contumaz significa geração desobediente e rebelde, geração que não regeu o seu coração. Não regeu o seu coração significa não governou, não reinou, não dominou o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Então ele está dizendo, Deus nos mandou contar as maravilhas dele para que as próximas gerações lembrem de Deus e tenham a confiança nele, para que não façam as coisas erradas que os nossos pais fizeram, quando eles se desviavam de Deus. Porque todas as vezes que eles se desviavam, Deus os castigava e trazia o mal. Então, vamos lembrar o que aconteceu com os nossos pais, tanto das maravilhas, quanto dos erros que trouxeram castigos
e que trouxeram sofrimento para o nosso povo, para que as próximas gerações entendam que o louvor deve sempre ser dado a Deus. Agora veja, ele fala aqui: os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Quem era Efraim? Efraim era uma das tribos de Israel. Então ele está dizendo, ó, uma parte do nosso povo foi armado e com arcos, mas no dia da guerra, quando eles foram para a guerra, eles retrocederam, ou seja, eles perderam. Por que eles perderam? 10. Não guardaram o concerto de Deus. Concerto com C significa aliança, significa pacto. Com S significa consertar as coisas. Então, eles não guardaram o pacto de Deus e recusaram andar na sua lei. Por isso que eles retrocederam. 11. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Eles se esqueceram das obras de Deus e das maravilhas que Deus mostrou para eles. Versículo 12. Maravilhas que Deus fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. O que foi que Deus fez? Ele começa a contar o que Deus fez no passado. Deus dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como no montão. Ele está falando aqui, quando o povo de Israel foi passar pelo Mar Vermelho, Deus dividiu o mar e fez com que o mar ficasse dividido em 2 montões, um à direita e outro à esquerda, e o povo passou em seco. Aí versículo 14, de dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Na história do povo de Israel, quando eles estavam 40 anos no deserto, Deus fazia ter uma nuvem para cobri-los do forte calor do sol. E durante a noite ele colocava um clarão de fogo para trazer luz e calor, para que eles pudessem caminhar no deserto, que é muito frio durante a noite. 15. Ele fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Em um momento eles passaram sede. Pediram para que Deus desse água e Deus fendeu a rocha e saiu água, e eles beberam no deserto. 16. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. Em outras palavras, Deus fez algo extraordinário. Fez correr como se fossem rios no meio do deserto. 17. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. Então veja, ele está dizendo, os nossos pais fizeram isso. Eles receberam todas essas maravilhas e eles continuaram pecando. Aí versículo 18, e tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Em um momento, eles falaram que Deus era mau, porque só dava pão e não dava carne. Então eles queriam fazer de Deus o empregado deles, dizendo, nós queremos comer carne, ele tem que nos dar carne. Eles poderiam pedir carne sendo humildes. Poderiam dizer, Senhor, somos gratos pelo maná, somos gratos pela água, somos gratos por tudo que temos recebido, mas tende compaixão e nos dá também a carne, pois estamos com vontade de comer carne. Mas ao invés de fazerem isso, eles começaram a amaldiçoar Deus. Começaram a dizer, Deus é mau, ele só nos dá água e pão e não nos dá carne. Falando assim, eles provocaram Deus à ira, porque Deus disse para Moisés, esse povo não é grato, esse povo recebe vida no deserto e não agradece. Versículo 19, e falaram contra Deus e disseram, poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós lemos que o povo disse isso de Deus. Será que ele tem poder de colocar uma mesa no deserto? Deus já tinha dado água, fazendo correr como rios. Deus já tinha dado maná, e eles ainda estavam dizendo, será que Deus tem poder? Versículo 20, eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? E aí vem o versículo 21. Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou
e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. 22. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. 23. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus. 24. E fizesse chover sobre eles o maná para comerem e lhes tivesse dado do trigo do céu. Em outras palavras, mesmo com Deus tendo feito tudo isso, eles reclamaram de Deus. Mesmo com Deus tendo dado água e tendo dado maná. Ele fez chover maná, que era um pão branco que tinha o sabor como de um pão de mel, que dava alimento para eles no deserto. Mas eles ainda duvidaram de Deus. Versículo 25. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. 26. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. 27. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. Quando eles reclamaram dessa forma, Deus fez que um vento viesse do oriente e soprasse no meio do deserto. E depois que o vento passou, estavam codornizes em abundância para que o povo comesse. Versículo 28. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. 29. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. 30. Mas eles não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca. 31. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Então aqui do 31 para frente, nós vamos ver aqui os pecados que eles fizeram. 32. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. 33. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Deus fez com que aquela geração ficasse 40 anos no deserto. E Deus disse: vou deixar que todos morram no deserto, e só os filhos deles vão entrar na terra prometida. Então Deus trouxe um castigo para a ingratidão deles. Deixou que eles ficassem ali no deserto, dando voltas, sem entrarem na terra prometida. Consumiu os seus dias na vaidade, que é o versículo 33. Pelo que Deus consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Eles permaneceram no deserto. Isso nos traz um ensinamento. Quando nós somos ingratos com Deus, Deus nos prova para que nos arrependamos. Se nós ficarmos o tempo da nossa vida, o tempo todo se arrependendo, a nossa vida vai ficar em vaidade. Não vai produzir frutos, como diz o Salmo de número 1. Aquele que medita na lei do Senhor e aplica, tem as suas folhas que nunca secam e produz o seu fruto no tempo próprio. Aí vem o versículo 34. Pondo-os ele à morte, então o procuravam, e voltavam e de madrugada buscavam a Deus. Quando Deus colocava o povo à morte, eles procuravam Deus. Aí eles voltavam de madrugada buscavam a Deus. Quantas vezes nós somos ingratos e Deus tem que nos castigar para que possamos buscá-lo de madrugada? Não é mais fácil manter o relacionamento com Deus de maneira constante? Versículo 35. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Aí, no castigo, eles lembravam: opa, Deus é Deus, tem que respeitar Deus. 36. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. 37. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto, ou seja, com o seu pacto. Então aqui essa parte em laranja, do 31 até o 37, mostra como que eles eram. Eles eram assim com Deus. Essa parte em azul aqui, do versículo 21 até o versículo 30, fala quantas maravilhas Deus fez no meio do povo dele. Deus fez maravilhas e eles, no versículo 31 até o versículo 37, mostraram a sua ingratidão e a sua reclamação. Agora, o que é que Deus fez? Voltando para a cor azul. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes,
Muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. 39. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Então Deus olhava para o povo de Israel e lembrava: eles são só seres humanos, eles podem errar. Então Deus segurava a mão, desviava a cólera deles. 40. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? 41. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. 42. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. 43. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. 44. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. Deus fez isso. Converteu os rios em sangue para que não pudessem beber. 45. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deus fez isso contra o povo do Egito. O povo do Egito não queria deixar o povo de Israel ir embora. Então Deus fez que os rios virassem sangue para que não pudessem beber. Mandou enxames de moscas para que os consumissem. Mandou rãs para que os destruíssem. 46. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Deus mandou uma praga de pulgas e uma praga de gafanhotos sobre o povo do Egito. 47. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Houve uma chuva sobre o povo do Egito. Deus fez tudo isso para que eles liberassem o povo de Israel. 48. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos e os seus rebanhos. 49. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Deus fez que o povo do Egito sofresse muito. Com todas essas pragas, pragas de pulgas, pragas de moscas, pragas de gafanhotos, pragas de saraiva, que queimou o gado, que queimou as suas plantas, suas árvores. Versículo 50. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles, a morte, nem a vida deles a pestilência. 51. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. No final, Deus matou todos os filhos mais velhos, de todo o povo do Egito, tanto dos seres humanos quanto dos animais. O primogênito foi morto. E quando aconteceu isso, o povo do Egito liberou o povo de Israel para que fossem embora, para que fossem livres. Versículo 52. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto, como a um rebanho. O povo do Egito liberou e eles ficaram no deserto para irem à terra prometida. E Deus colocou Moisés e Arão para que liderasse o povo para irem até a terra prometida. Versículo 53. E os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos. Quando eles passaram pelo Mar Vermelho, a Bíblia conta que aquelas águas se fecharam e os seus inimigos morreram afogados. 54. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. Aqui ele está falando do Monte Sião. Então aqui o salmista está dizendo: foi Deus que nos conduziu para essa terra, para esse monte que é o monte que é como um santuário, onde todos louvam a Deus. Versículo 55. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Deus deu força. Você vê isso no livro de Josué. Deus deu força para que o povo derrotasse aquelas nações que moravam naquelas terras e deu para eles aquelas terras como herança. Versículo 56. Contudo, tentaram e provocaram Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos. 57. Mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente, como seus pais, ou seja, se portaram fazendo mal, como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro. 58. Pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. O povo de Israel começou a colocar ídolos nas colinas e começaram a queimar incenso para outros deuses, dizendo que foram esses outros deuses que os conduziram pelo deserto e os tiraram do Egito. Então é disso que o versículo 58 está dizendo. O povo
provocou a ira de Deus. Por esse versículo 58 que nós vemos que não foi Asaf que escreveu esse salmo, mas foram seus descendentes. Porque no tempo, Asaf, ele era o líder de louvor no templo na época do rei Davi. E esse período em que o povo começou a queimar incenso para outros deuses, reporta a época do profeta Jeremias, que viveu muitos anos depois do rei Davi. Então, quem escreveu o Salmo 78, o Salmo 78 fala que o Salmo foi escrito por Asaf, significa que foi escrito por aqueles que eram descendentes, que eram da escola de louvor de Asaf. Eles viveram esse período e redigiram esse Salmo 78. Foi algum dos descendentes de Asaf que escreveu o Salmo 78. Versículo 59. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel. 60. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens. 61. E deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. 62. Entregou seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. Então ele está dizendo, por eles adorarem outros deuses, Deus ficou indignado e Deus os desamparou. No tabernáculo de Siló havia um tabernáculo, um lugar de adoração a Deus em Siló. Você pode ver isso em 1 Samuel capítulo 1. Lá fala que o profeta Eli, o sacerdote Eli, era responsável por conduzir o povo a Deus. E ele servia em Siló. E junto dele, os seus filhos Ofni e Finéias serviam ali. E foi ali que Deus colocou Samuel. Samuel foi educado por Eli para ser o próximo sacerdote e conduziu o povo durante muitos anos como juiz. Ele foi o último juiz de Israel. E ele foi o profeta, o sacerdote, que consagrou o rei Saul para que começasse a fase do reinado de Israel. Então ele está dizendo aqui, quem escreveu o Salmo 78 está lembrando. O povo desobedeceu a Deus. Então Deus fez com que eles fossem para o cativeiro e deu a glória na mão do inimigo deles. Versículos 61 e 62, veja de volta. Ele deu a sua força ao cativeiro e a sua glória ele deu para a mão do inimigo e entregou o seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. 63. Aos seus jovens consumiu-os a fogo e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Em outras palavras, Deus tirou do povo a alegria de terem festas. Versículo 64. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então ele está dizendo, os sacerdotes acabaram morrendo, e as viúvas não lamentaram eles por quê? Porque eles não obedeciam a Deus. Então elas não tinham motivo nenhum de orgulho para chorar por homens que não honravam a Deus. Versículo 65. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinha excitasse. Então, no meio de tudo isso, Deus se levantou. Versículo 66. E feriu seus adversários, que fugiram e os pôs em perpétuo desprezo. 67. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. O que ele está dizendo aqui? Quando Deus viu que os inimigos do povo de Israel estavam oprimindo, matando eles, Deus se levantou como se estivesse num sono e disse, chega, agora eu vou proteger o meu povo de volta. Então Deus feriu, veja o 66, feriu seus adversários que fugiram e os pôs em perpétuo desprezo. Em outras palavras, é Deus que dá força para os inimigos destruírem o seu povo para castigá-los, e depois que os adversários começam a castigar demais, é Ele mesmo que tem misericórdia e abate os adversários para trazer um novo tempo para o seu povo. Mas o versículo 67 traz um detalhe. Além disto, ele rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Significa que Deus, ele escolhe o povo que vai receber as bênçãos. Especificamente a tenda de José e a tribo de Efraim também faziam parte do povo de Deus. Mas eles, como nós lemos aqui, foram os que, veja o versículo 10 aqui, a tribo de Efraim. Voltando aqui no começo do Salmo. Aqui, veja que no versículo, aqui, o versículo 9.
Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Essa tribo especificamente de Efraim, eles foram armados para a guerra, mas eles perderam. Por quê? Versículo 10. Porque eles não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. 11. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que ele fez ver. 12. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Então, o povo da tribo de Efraim não honrou a Deus. Então, na hora que, voltando lá no versículo 60 aí, aqui no versículo 67, o Senhor rejeitou a tenda de José, porque Efraim era o filho de José. Então ele está dizendo aqui, Deus rejeitou a tenda de José e não elegeu, ele não escolheu a tribo de Efraim, porque a tribo de Efraim abandonou ao Senhor e se esqueceu do Senhor. Então a bênção do Senhor, quando ela vem sobre os que são fiéis, sobre aqueles que se arrependem. Mas a tribo de Efraim, que estava entre o povo de Israel, que não se arrependeu, Deus rejeitou eles. Versículo 68. Antes dele aceitar a tribo de Efraim, ele elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. O monte Sião fica em Jerusalém, e é onde o povo da tribo de Judá louva a Deus. A tribo de Judá é a tribo que fica na região do sul do território de Israel. Então ele está dizendo, Deus elegeu o povo da região do sul, da tribo de Judá, porque eles permaneceram, eles se arrependeram. Versículo 69, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. 70, também elegeu a Davi, o seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Então Deus escolheu Davi, que Davi era um jovem, moço, desprezado pela sua família, que ficava cuidando das ovelhas, esquecido, mas Deus se lembrou de Davi porque Davi orava a Deus de maneira constante. Então ele está dizendo, Deus se lembrou de Davi e o tirou dos apriscos das ovelhas. 71, de após as ovelhas pejadas o trouxe para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Ou seja, Deus tirou ele dali e o fez como rei sobre Israel. Versículo 72, assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Então Deus trouxe um homem íntegro, inteiro, Davi, que ele tinha integridade no coração para guiar o povo de Israel e ele guiou com perícia, ou seja, ele guiou com cuidado, com sabedoria, porque ele era dedicado a Deus. Então, o Salmo 78 ele nos traz uma lembrança, o salmista, que algum dos descendentes de Asaf compôs esse salmo para lembrar que o povo de Israel, nem todo o povo de Israel era fiel a Deus. A tribo de Efraim era uma tribo que não obedecia a Deus. E ele vem dizer aqui, a tribo de Efraim não vai ser abençoada, não foi abençoada. Mas Deus abençoou a tribo de Judá, porque foi a parte do povo que se arrependeu e a parte do povo que se humilhou e reconheceu a grandeza de Deus. Mas o povo de Israel, ao longo do tempo, esqueceu-se das maravilhas que Deus operava entre eles. E o que aprendemos do Salmo 78 é, vamos lembrar das maravilhas que Deus tem feito sobre a nossa vida, agradecê-lo sempre e, se temos alguma falta, sejamos humildes, vamos dizer, Deus, eu gostaria, se for da sua vontade, que o Senhor pudesse me abençoar com isso. Se for da vontade de Deus, devemos pedir, mas lembrar que a palavra final é dele. E se ele nos fala que é não, é porque ele sabe que aquilo que estamos querendo não será bom para nós. Vamos honrar a grandeza de Deus. Quantas coisas ele fez. Quando olhamos para os Salmos, o Salmo 19, que nós comentamos no começo do vídeo, você olha para o céu, você contempla a imensidão de Deus. Ele criou o sol, a lua, as estrelas. Ele criou a sucessão dos dias, das noites. Ele criou as estações do ano e toda a força dos trovões, dos relâmpagos, toda a força do vento,
a força e o calor que o sol nos trazem, tudo foi Ele que criou. Então vamos honrar a Deus e reconhecê-lo nas maravilhas que Ele fez já no passado, para que possamos ser amigos dele, honrá-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Pai. Ele até mesmo enviou o Filho dele para morrer numa cruz, para que eu e você pudéssemos receber o reino dele quando éramos pecadores. Então, Deus ele é muito bom. Por isso, vamos reconhecê-lo e não seguir o exemplo do povo de Israel que esqueceu de honrar a Deus e se arrepender dos seus pecados. Essa é a mensagem do Salmo 78. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém. Se você quer receber a Jesus, você que nunca fez uma oração para recebê-lo, você pode fazer uma oração e recebê-lo agora. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você reconhece que Jesus é o teu Senhor. Então você agora vai orar, ler a Bíblia e obedecê-lo, porque Ele é o teu Senhor. Você reconheceu que Ele é o teu Salvador, porque Ele morreu na cruz e o sangue dele limpa a nossa vida do pecado. E quando somos limpos do pecado, recebemos o nosso nome escrito no céu, no livro da vida, que é um livro que é o registro de nascimento da nossa vida no reino de Deus. Quando você nasce no reino de Deus, você recebe um presente, o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que começa a morar em mim, em você, e ele nos ensina o que fazer. Quando você estiver indo por um caminho errado, ele coloca um aperto bem forte no coração. É um sinal para que você não faça o que quer fazer. E quando você não sabe o que fazer e pergunta para ele, o Espírito Santo fala dentro de você: faça assim, siga por esse caminho. Ele coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar ao longo da vida, e lendo a palavra, você vai receber o alicerce, a base, para que você tenha relacionamento com ele. Por isso, medite nos Salmos. Você tem a chance de ficar 300 dias com Deus. 150 dias, depois mais 150 dias. Todos os dias aprendendo algo novo e aprofundando o relacionamento com Deus. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Procure uma igreja onde prega que Jesus é Rei. Não adore nem anjos, nem imagens de escultura e nem santos, porque você não precisa de nenhum deles, porque Jesus já morreu e está à direita de Deus e Ele ouve todas as nossas orações. Ore para Jesus. Ele ouvirá e falará para Deus Pai o que você precisa. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém e amém.